Olá, pessoal! Já conferiram a campanha do Vestibular em Cena lá no Apoia-se? Clique no link, dê uma pesquisada, participe conosco, nos ajude. Boa aula para vocês, fique com o professor Fábio. Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Bem, preparem-se, porque hoje nós vamos tratar de Platão e de diferentes níveis de conhecimento. E para isso, nós vamos comparar a prova da UEL com a prova do Enem. Bem, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Vem cá entre nós, sejamos honestos. Nós sabemos que a democracia não é lá a melhor forma de governo. Afinal de contas, as maiorias, historicamente, sempre foram capazes de eleger governantes corruptos, mesquinhos, demagógicos e muitas vezes autoritários. Bem, diante disso, fica a pergunta, a provocação. Será que de fato pessoas ignorantes na política deveriam ter o direito ao voto? Pois é, essa discussão, eu sei que é uma discussão pesada, mas desde Platão, ela também faz parte da teoria política. E ela também vai perpassar, vai marcar o artigo do colunista da Folha de São Paulo, o João Pereira Coutinho, que vai perguntar para você, pessoas ignorantes na política deveriam ter o direito ao voto? Bem, você vê que a nossa introdução aqui já deixa para você uma dica de leitura bastante importante. Agora então, vamos a Platão na UEL. Nós já comentamos aqui a importância de você praticar diferentes questões de diferentes vestibulares e com diferentes níveis de dificuldade. Bem, sendo assim, nós também já comentamos com vocês a respeito de que a prova da UEL, a Estadual de Londrina e também a Estadual do Maringá, a UEM, no tocante particularmente às provas de Filosofia e Sociologia, são excelentes, porque elas sempre vão trazer para vocês textos clássicos, textos técnicos que vão te exigir gabarito e erudição. Por esse motivo, então, não me canso de repetir, até mesmo em sala de aula, quanto mais você praticar as provas da UEL e da UEM de Sociologia e de Filosofia, melhor o seu repertório para avançar rumo ao Enem. Claro que, com o devido respeito, quanto mais você praticar esses vestibulares, que são difíceis, melhor o teu Enem, porque ele vai parecer um parque de diversões. Quer um exemplo? Dá um pulo na questão 14 do Enem de 2014. Você vai ver um retrato de Platão na escola de Atenas, a pintura de Rafael. E o teu enunciado vai dizer que Platão aponta para o alto. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Bem, como você pode notar, é um enunciado razoável, é uma linguagem universal capaz de atingir 6 milhões de candidatos. Agora faz o seguinte, compare o Platão do Enem com o Platão da UEL. Dá um pulo na questão 56 da prova da UEL realizada o ano passado, em 2016. Tudo bem que você também vai ter uma charge, uma citação de H, saca só. Porque as pessoas em diferentes países com diferentes crenças não podem todas viverem juntas em paz, porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. E quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. Exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para te iniciares na política. Antes, não. Então, primeiro precisarás adquirir virtude, tu ou quem quer que se disponha a governar ou administrar não só a sua pessoa e seus interesses particulares, mas também a cidade e as coisas a ela pertinentes. Assim, o que precisas alcançar não é o poder absoluto para fazeres o que bem entenderes contigo ou com a cidade, porém sim justiça e sabedoria. A charge até que é simples, né? É fácil compreendê-la. Agora, se você avançar, nós temos um texto 2, e você vai notar que é uma citação platônica da gema, ou seja, ou você tem gabarito ou não, você vai derivar na questão. Dessa maneira, então, vale lembrar que a prova da UEL é uma prova destinada a aproximadamente 25 mil pessoas. Saca só o enunciado. Com base na tirinha, no texto 2 e nos conhecimentos sobre a ética e a política em Platão, assinale a alternativa correta. E então, sacaram as diferenças? Digamos que, numa linguagem metafórica, você começa a notar que o teu Enem, claro que com todo respeito, ele tem uma abordagem mais democrática, porque existe um esforço no Enem em traduzir, popularizar, tornar acessível uma linguagem técnica das humanas.
Agora, por sua vez, na prova da UEL, e vale dizer, também na UEM, o teu enunciado ele é sempre mais erudito, um pouco mais rebuscado, porque afinal de contas as citações são clássicas. Particularmente essa citação de Platão é uma citação que vai evocar o governo ideal em Platão, isto é, a sua teoria política. E você deve se lembrar que Platão, quando jovem, lá pelos seus 28 anos de idade, ele assiste ao julgamento e à condenação de Sócrates, que, como eu e vocês sabemos, foi um senhor bastante provocativo, que andava descalço pela polis, questionando os valores da democracia ateniense, que havia acabado de sofrer uma grande derrota na Guerra do Peloponeso. Dado esse contexto, Sócrates é levado a julgamento justamente por sempre responder às pessoas com perguntas, ou melhor dizendo, justamente por abalar os alicerces da democracia ateniense. Afinal de contas, se os atenienses julgavam-se democráticos, porque afinal de contas condenaram Sócrates a tomar cicuta? O que seria de fato justiça, ética, uma vida virtuosa, quando você baixa a régua e permite o exercício da opinião pública? Num cenário como esse, Sócrates então é condenado ao suicídio aos 71 anos de idade. Platão, bastante desapontado com a cidade de Atenas, parte para uma viagem rumo ao mundo oriental. 12 anos depois, ele retorna, aos 40 anos, a Atenas, para poder fazer política e exercitar a filosofia, mas claro, bastante longe da polis. Afinal de contas, se mataram Sócrates com 71 anos de idade, o que não fariam com ele aos 40. Dessa maneira, então, ele funda a academia e começa a desenvolver a sua teoria filosófica, uma teoria escrita idealista. Bem, feita essa apresentação, vamos então às alternativas. A letra A não responde à questão porque em Platão a filosofia é uma questão, é um exercício de aprimoramento pessoal. Envolve aquilo que nele nós vamos chamar de um diálogo áfono consigo mesmo, ou seja, um exercício de intelecção, um exercício de autorreflexão. É quando eu e vocês batemos um papo com nós mesmos a respeito de nós mesmos. Nesse sentido, então, a virtude e a moral de um governante é um exercício de autogoverno. Portanto, ele deve se autogovernar para depois governar uma polis. Em suma, em Platão, o autogoverno sim exerce um forte poder, uma forte influência sobre a cidade, e não fraca, como diz a letra A. A letra B talvez te iluda, porque eu e vocês, agora no século XXI, talvez entendamos que de fato é importante ter opinião a respeito de qualquer coisa. Mas convenhamos, Sócrates também foi morto justamente pela opinião pública. Afinal de contas, opinar e argumentar são dimensões completamente diferentes. Opinião é coisa de democracia, qualquer pessoa e todo mundo tem. Achismos e sensos comuns abundam na democracia. Agora, vem cá, argumentar já exige experiência de vida e intelecção. Combinado? A letra C responde à questão. Afinal de contas, em Platão, a república, ou o que ele chamava de politeia, é o governo dos reis filósofos. Entre aspas, essa é uma expressão que você sempre vai encontrar no vestibular. Em outras palavras, a república de Platão, o melhor governo de Platão, é justamente uma aristocracia. Cada um teria o seu papel social de acordo com a sua natureza. A letra D, em poucas palavras, deixemos de lado esse papo de poder absoluto, até mesmo porque o enunciado disse para vocês que isso não faz parte do nosso raciocínio político platônico. Por fim, a letra E, convenhamos, o conflito é inerente ao convívio social, ao convívio humano, tá certo? Portanto, a alternativa correta é a letra C. Agora, feita essa apresentação e todo esse raciocínio em torno de Platão e comparando as questões da UEL e do Enem, podemos então voltar à pergunta inicial, que, como nós sabemos, é uma tremenda provocação. Será que, de fato, quanto maior a intelecção de uma pessoa, quanto maior o seu gabarito universitário ou acadêmico, melhor então as suas condições, a sua qualidade política? Em outras palavras, será que de fato seria possível, ou então seria justo, isto é, seria adequado a gente selecionar através de um concurso público, um grande vestibular, aquelas pessoas que deveriam escolher governantes e aquelas que não? Hoje em dia, isso é chamado de epistocracia.
Episteme é conhecimento e cracia, kratos, como nós sabemos, é poder, é capacidade de fecundar tanto a vida quanto também a política. Portanto, você acredita que de fato a epistocracia seria um governo ideal para o nosso mundo hoje em dia? Como vimos na aula de hoje, Platão acreditava que sim, o que ele chamava de aristocracia, de alguma forma, claro que guardadas as proporções históricas, é o que nós nomeamos hoje de epistocracia. Mas talvez Platão acreditasse nisso porque, de alguma maneira, a opinião pública matou Sócrates. Ou então porque ele e Sócrates acreditavam que, de fato, o ser humano é perfectível, isto é, a humanidade pudesse vir a ser perfeita, bela e justa num determinado momento da história. Quanto a nós, nos parece sensato dizer que o fundamental, na verdade, é continuar dialogando, pois se o convívio humano, o convívio social, se mostra bastante difícil sem a concordância, agora pense, ele seria impossível sem a compreensão. Por esse motivo, continue nos acompanhando, continue interagindo com os nossos vídeos e conosco, com o professor Rafael, com a professora Lívia também, aqui nos comentários. Mande as suas dúvidas, críticas e sugestões e lembre-se que vocês também podem ser um investidor, uma investidora, um colaborador, uma colaboradora do VEC, conhecendo o nosso profile, o nosso perfil lá no Apoia-se. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá certo? Um abraço forte, até a próxima!